Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do universo Marvel e a respeito da decisão da Disney de manter o lançamento de Doomsday, né, que é um novo filme ali com a participação de todos os atores basicamente que já participaram do universo Marvel, e o fato de que eles pretendem manter o lançamento no mesmo dia de Duna Parte 3. Eu queria dar minha opinião a respeito do assunto e depois eu quero trazer um monte de informações interessantes aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Novamente, a Disney sabe que o universo Marvel não é mais o mesmo, não tem mais aquela força toda, mas o universo Marvel continua trazendo dinheiro quando eles fazem esses grandes crossovers. A gente acabou de ver, né, o lançamento de Deadpool e Wolverine, que conseguiu bater facilmente a marca de US$ 1 bilhão, teve uma das 10 maiores aberturas de todos os tempos. Então o universo Marvel ainda possui uma força que está um pouquinho adormecida, né, depois que os filmes deram uma decaída natural depois de Vingadores Ultimato. Só que, algum tempo atrás, foi anunciado o Kang Dynasty, né, que seria a Dinastia Kang, que seria o quinto filme dos Vingadores, e muitas pessoas ficaram animadas porque o Kang era o Jonathan Majors e ele estava participando da série do Loki e participou também de Homem-Formiga Quantumania. Apesar de Quantumania ser um filme bem fraco, eu acho que a participação do Loki, do Jonathan Majors, foi muito bem aceita. Só que eles anunciaram o filme com muita antecedência, coisas aconteceram envolvendo Jonathan Majors, ele acabou sendo demitido da Disney, e isso levou a Disney a mudar totalmente o foco desse próximo filme, e o filme mudou de nome para Vingadores Doomsday, né, que seria Vingadores Doutor Destino, que é um nome péssimo aqui no Brasil. E isso, junto com outras mudanças, eles empurraram o filme, né, um pouquinho mais, até que chegou um determinado momento que a Disney empurrou mais uma vez o filme. Acho que seria lançado originalmente em junho, eles empurraram para o dia 18 de dezembro de 2026, só que esse lançamento era justamente o lançamento que o filme Duna Parte 3 já tinha agendado desde 2024, então os filmes basicamente caíram na mesma data, coisa que já aconteceu anteriormente em várias ocasiões, né? Várias vezes a Marvel mudava alguma data, só que isso fazia com que o outro filme mudasse também de data, só que dessa vez não foi o que aconteceu. A Warner, né, que é a empresa que vai distribuir o filme Duna, simplesmente falou: a gente não vai mudar, então os dois filmes vão ficar com o lançamento no mesmo dia. Isso levou as duas empresas a, de certa forma, bolarem uma campanha de marketing, digamos assim, conjunta, chamando esse filme de Doomsday, que seria o dia de Duna, e inclusive o Robert Downey Jr., né, que vai ser o vilão ali do novo filme da Marvel, e o Timothée Chalamet, em uma apresentação lá envolvendo o filme Marty Supreme, falaram a respeito disso, lançaram ali a sementinha do Doomsday, que seria esse grande evento que obviamente foi inspirado por Barbenheimer, né, que foi a junção de Barbie e Oppenheimer. Só que eu acho que as duas situações são completamente distintas. Eu queria falar um pouquinho com vocês aqui a respeito das principais diferenças, na minha opinião, né, envolvendo esse lançamento, e porque eu acho que é uma grande besteira que tanto a Warner quanto a Disney estão fazendo nessa situação. E um dos argumentos mais óbvios para isso é que o filme Duna, ele tem um contrato de exclusividade com todas as salas em IMAX lá nos Estados Unidos. Então todas as salas em IMAX vão estar completamente tomadas pelo filme Duna nessa data e nas próximas 3 semanas a partir do lançamento. Então, por um período de 3 semanas, a Disney não vai poder contar com US$ 1 de salas em IMAX. E o valor das salas em IMAX não é irrelevante. Eu dei uma olhada, se não me engano, Vingadores Ultimato, no seu primeiro final de semana, fez US$ 24 milhões somente em salas em IMAX. E para mim, isso não é nem o que é tão relevante assim, beleza, né? Cerca de 7% da bilheteria do Vingadores Ultimato veio de salas em IMAX. Mas o problema não é nem esse, o problema é que eles já vão começar direto com uma derrota. Então, antes do filme chegar, já tá saindo muita notícia que a Disney saiu perdendo nessa disputa, né? Então, nesse joguinho de marketing entre as duas empresas, eu acho que a possibilidade
é que Duna saia como a grande vencedora e que o filme dos Vingadores acabe saindo perdendo. E mais um motivo para isso é que Duna tá na sua trilogia original, digamos assim, eles ainda estão sendo largamente inspirados em um livro, então ainda tem muitos fãs desse livro em específico, sem falar que o Denis Villeneuve é um diretor do mais alto calibre, o Timothée Chalamet é um ator em muita evidência, a Zendaya é uma atriz em muita evidência, muitas pessoas estão esperando a conclusão dessa trilogia, né, digamos assim, porque parece que o Denis Villeneuve não vai mais dirigir filmes do Duna após esse filme. Então, eu acho que em termos de momentum, enquanto, né, o Vingadores, Doutor Destino não tá vindo de uma Marvel muito forte, digamos assim, o filme Duna Parte 2 foi muito bem aceito. Eu não tô dizendo que o filme Duna vai fazer mais bilheteria do que o filme Vingadores. Eu só acho que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com A Casa do Dragão e Senhor dos Anéis, né? Quando aquela nova série, Os Anéis do Poder, foi lançada, eles tomaram a péssima decisão de fazer um lançamento simultâneo entre as duas séries, sendo que são duas séries que totalmente se canibalizaram, né? Digamos assim, principalmente a Casa do Dragão acabou tirando o público, né, dos Anéis do Poder. Obviamente que aí tem questão de gosto e etc. Eu gostei mais ou menos das duas, não achei que nenhuma das duas é genial. Acho que muitas pessoas supervalorizaram um pouquinho a Casa do Dragão, mas de qualquer forma, eu não acho que seja uma ideia tão boa assim. Por quê? Barbenheimer foi muito bem sucedido porque Barbie não tinha tantas expectativas assim. É lógico que Barbie é um fenômeno, né, em termos de propriedade intelectual, mas muitas propriedades intelectuais gigantescas não trazem filmes tão bons assim, não trazem tanta gente para salas de cinema. E o Oppenheimer era um drama biográfico, mesmo que dirigido pelo Christopher Nolan, não eram dois filmes tão certeiros assim, ainda mais que o Christopher Nolan tinha acabado de vir de Tenet, que não é um sucesso absoluto, até mesmo Dunkirk, que veio antes de Tenet, também não foi um sucesso gigantesco, né? Não estourou nas bilheterias. Então, os dois filmes tinham muito potencial e, principalmente, os dois filmes atingiam públicos totalmente diferentes. Né? Oppenheimer, por ser um filme do Christopher Nolan, atraiu muito mais o público masculino, enquanto Barbie, por motivos óbvios, atraiu muito mais o público feminino. Então, essa mistura, né? Os homens indo assistir o filme da Barbie de terno, as mulheres indo assistir Oppenheimer, fazendo aquela dobradinha. O marketing foi muito orgânico, fez total sentido. Não foi esse marketing forçado que eles estão tentando fazer agora, com essa história de Doomsday. Sem falar que o nome Doomsday acaba se tornando o dia de Duna, né? Se você fizer a tradução literal ali de Doomsday, você está basicamente usando o nome Duna e utilizando todo o marketing da Marvel para empurrar mais ainda esse filme. E pessoal, só um ponto bem rapidinho para vocês, está rolando a Semana do Consumidor lá na Amazon, tem muitas promoções sensacionais rolando, se vocês quiserem, deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição, os produtos da Alexa com descontos sensacionais, ar-condicionado com 41% de desconto, inclusive o ar-condicionado que eu uso aqui em casa, que é o Windfree, que você pode fechar, ele tem uns buraquinhos ali, você fecha e ele fica passando ar, mas sem gerar aquela corrente. Vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem essas e muitas promoções para vocês darem uma olhada. Lembrando que é a Semana do Consumidor lá da Amazon. Então o link tá aqui na descrição. E essa não é nenhuma opinião só minha. Muitos fãs por aí das duas franquias estão falando a mesma coisa. Estão falando, pô, lança cada filme numa data. Eu acho que agora Duna não pode mais mudar o dia de lançamento, principalmente porque eles já estão totalmente amarrados nesse contrato com as salas em IMAX, então caberia ao filme dos Vingadores mudar a data, o que eu também não sei se eles vão conseguir fazer, porque apesar de faltar praticamente um ano aí, né, para o lançamento em dezembro, eu não sei se eles vão estar dispostos a mudar, porque eu acho que os dois lados vão ver isso como uma grande derrota, mas eu acredito que o lançamento conjunto não vai ser uma ideia tão boa assim. E outro ponto, né, que é meio óbvio até, é que os filmes dos Vingadores são tão gigantescos que não faz muito sentido você lançar outro grande filme no mesmo final de semana, muito menos um filme com um público semelhante, né, um público que teria ali, vamos dizer, a mesma faixa de idade,
principalmente o público mais focado no lado masculino, né, digamos de 18 a 35, 40 anos, que seria o público de Duna e também o público da Marvel hoje em dia, e até a limitação de salas de cinema, a limitação de volume, né? Se você vai num grande cineplex, você tem várias salas, não é tão legal assim você dividir com dois grandes filmes. Você pegar, por exemplo, o segundo, terceiro final de semana de um filme é uma coisa, agora você ter dois grandes lançamentos é uma coisa completamente diferente. E o pior ponto de todos, que eu vou utilizar até para concluir o vídeo, porque eu tenho outro vídeo para fazer uma análise mais aprofundada de filmes que foram lançados conjuntamente no mesmo final de semana. O ponto principal para mim é que os dois filmes são filmes que geram muita conversa, geram muito diálogo, muitas pessoas que saem das salas de cinema querem falar a respeito daquele filme, querem, né, pô, o Doutor Destino fez isso, fez aquilo, o Duna 3 aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, são dois filmes que geram muito debate, geram muita discussão. Eu acho que é um desserviço completo você lançar esses dois filmes juntos, porque a pessoa que assistir Duna Parte 3 e depois assistir Vingadores, ela vai sair com Vingadores na cabeça, vai querer falar a respeito de Vingadores, talvez ela não se lembre exatamente, ou vice-versa, a pessoa que viu vai fazer comparações. Eu acho que isso está criando comparações inevitáveis, mais ou menos como aconteceu com as duas séries que eu citei, né, a Casa do Dragão e a série do Senhor dos Anéis, mais ou menos como aconteceu com Fallout, que tomou a péssima decisão de lançar junto com Stranger Things. A série desapareceu por completo. Então, em termos de aceitação, que eu imagino? É inevitável que o filme Doomsday, né, que é o filme da Marvel, vai ser meio confuso, vai ser meio caótico, porque vai ter muita gente envolvida, eles vão estar apresentando um novo vilão, uma nova mitologia ali, né, do país, do Doutor Destino. Então, na minha opinião, considerando a qualidade dos filmes do Denis Villeneuve, é meio óbvio que Duna Parte 3 vai ser um filme superior, vai ser um filme que vai agradar mais as pessoas no final de semana de estreia, e eu acho que a Marvel tá fazendo um desserviço enorme para os Vingadores, colocando esses dois filmes na mesma data de lançamento, porque como eu falei, vocês imaginem a nota do Rotten Tomatoes sendo comparada o tempo todo, as notas do IMDb, campanhas, né? O que eles acham que as pessoas toca aqui, né? Vamos junto assistir no cinema. Na verdade, vai virar uma rivalidade entre o público desses dois filmes. A gente vai ver pessoas dando nota 1, né? Fazendo. A gente acabou de ver isso com Game of Thrones e com Breaking Bad. Então é óbvio que vai acontecer isso, esses review bombings, né? Os fãs dos dois lados vão fazer isso. Então, realmente, para mim, vai ser a pior decisão que a Marvel poderia tomar, não em termos de história, mas em termos de marketing, juntar esses dois filmes na mesma data de lançamento. Realmente, na minha opinião, uma decisão até que burra, né? Porque não faz muito sentido, você só vai estar dividindo o público. Eu acho que eles teriam que ter pelo menos 2 semanas de distância entre o lançamento de um e o lançamento do outro. Não sei porque eles não adiantam Vingadores um pouquinho ou empurram Vingadores talvez para o último final de semana do ano, né? Porque o filme vai ser lançado dia 18 de dezembro. Então, realmente, não sei por que a Marvel se colocou nessa posição e a Warner não deu o braço a torcer. Vamos ver o que vai mudar daqui em diante. Na minha opinião, não vai acontecer esse grande evento. Eu acho que algum dos lados vai ter que ceder, porque são milhões e milhões de dólares que estão em jogo. E só dando um spoiler do próximo vídeo, eu fiz uma análise bem legal de vários filmes que foram lançados juntos e vocês vão ver que praticamente não existe precedente para filmes da Marvel sendo lançados junto com outros filmes. Geralmente, quando tem um filme da Marvel chegando, o mercado abre igual o mar vermelho para o filme da Marvel passar. Eles fazendo isso, eles estão basicamente admitindo que a Marvel não é mais a mesma, que a Marvel não tem mais essa força, e eu acho que isso é um erro do Kevin Feige. Então esperem aí a parte 2, basicamente, desse vídeo, que eu vou postar amanhã. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.